Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Assim como a chuva e a neve caem do céu, para lá não voltam antes de molhar, fazer fecundar a semente, crescer, produzir os seus frutos, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, sem cumprir em nós os efeitos esperados. Deixemos que esta semente da palavra de Deus, semeada em nosso coração, possa crescer e produzir muitos frutos como Deus espera de cada um de nós. Esta é a oportunidade diária que temos de ouvir a mensagem do Evangelho, fazer a nossa reflexão e procurar colocá-la em prática. Por isso te convido a abrir o seu coração e permitir que esta mensagem te ilumine, te encoraje, te impulsione para renovar a sua fé, a sua esperança e amor no serviço a Deus e aos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos a ele e, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Em tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo-o que as deixasse. Ele, porém, lhes disse: Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, recordemos que Jesus está iniciando o seu ministério pela Galileia. E nunca nos esqueçamos da forma com que Jesus exerce o seu ministério, o seu ensinamento sobre o reino de Deus. O seu ensinamento é sempre diferente do ensinamento dos mestres daquele tempo. Os mestres daquele tempo ensinavam nas sinagogas ou no templo somente, e era um ensinamento teórico meramente. O ensinamento de Jesus é diferente, porque o seu ensinamento vem acompanhado de um gesto concreto de salvação, de cura e de libertação das pessoas. É isso que a gente consegue ver no Evangelho que terminamos de ouvir. O Evangelho começa nos narrando a cura da sogra de Pedro. E aqui nós temos muitos ensinamentos para a nossa vida também. Diz o Evangelho: saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Primeiro é bonita esta intercessão daqueles que recorrem a Jesus pela sogra de Pedro. Certamente porque tinham esta certeza de que Jesus podia curar a sogra de Pedro. E continua o Evangelho dizendo: ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. É o cuidado de Jesus com quem sofre, com quem precisa de cura. O nosso Deus é um Deus que se inclina sobre cada um de nós para nos curar e para nos salvar. Assim faz Jesus com a sogra de Pedro, se inclina, conjura a sua febre, liberta ela do mal que a possui. Cada um de nós precisa ter esta confiança, permitir que Jesus se aproxime de nós, se incline sobre nós e nos dê a cura, nos dê a libertação de qualquer tipo de mal que nos impede de ser livre. Depois o Evangelho nos ensina algo muito bonito. Aquele que experimenta a cura de Jesus, aquele que recebe o milagre
de Jesus necessariamente se coloca a serviço. Quem experimenta as maravilhas de Deus se coloca a serviço dele, no serviço aos irmãos. Olha o que aconteceu com a sogra de Pedro assim que ela foi liberta da sua febre. Diz o Evangelho: imediatamente ela se levantou e pôs a servi-lo. Meu irmão e minha irmã, repito, quem recebe uma graça de Deus precisa necessariamente se colocar a serviço dele, no serviço aos irmãos. É isso que nos ensina esse trecho que narra a cura da sogra de Simão Pedro. Ela recebeu este sinal maravilhoso que a libertou da sua febre e imediatamente colocou-se a serviço. Cada um de nós também, uns mais, outros menos, mas todos nós experimentamos a graça de Deus, a sua maravilha em nossa vida. Já recebemos algum tipo de milagre, já fomos libertos de algum tipo de mal. Como estamos servindo a Deus no serviço aos irmãos? Em seguida, depois de realizar esse gesto de cura de uma pessoa individual, o Evangelho nos apresenta uma cura, um gesto de Jesus em favor de um grupo maior. Diz o Evangelho: ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos a ele e, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Portanto, todas as pessoas que tinham alguém que estava possuído de algum tipo de mal, levavam até Jesus. Era esta a confiança das pessoas. Jesus pode libertar as pessoas do mal que as atinge. Hoje não é diferente, precisamos crescer nesta consciência de que a força de Jesus nos liberta de todo tipo de mal. E nós também estamos diante de tantos males no mundo de hoje. Muitas vezes nós somos duramente atingidos por estes males. Criamos em Jesus. Ele pode nos libertar. E o Evangelho faz questão de dizer: Jesus, impondo as mãos sobre cada um, libertava-os dos males que os atingiam. Jesus toca aquele que sofre, e o seu toque traz cura, traz libertação, traz vida nova para quem sofre e é aprisionado com algum tipo de mal. Deixemo-nos ser tocados por Jesus para que sejamos libertos de tudo aquilo que nos impede de sermos livres como filhos e filhas do Pai Eterno para servi-lo com amor. Em seguida, o Evangelho vai dizer: de grande número saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Mesmo os demônios reconhecem a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Lembrando que o demônio aqui é sempre símbolo do mal que atinge as pessoas e as aprisionam, impedindo de realizar a vontade de Deus. E diz o Evangelho: em tom ameaçador, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Isso para mostrar a autoridade de Jesus sobre o mal. Jesus tem autoridade sobre o mal. Por fim, o Evangelho nos ensina que Jesus veio para todos e não somente para um grupo de privilegiados. O reino de Deus é um convite a todas as pessoas e não somente para um grupo de pessoas. Diz o Evangelho: ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo-o que as deixasse. É interessante porque muitas vezes nós também temos esta ideia, esta pretensão de querer fazer de Jesus uma posse nossa. Somente nós podemos experimentar Jesus e os outros não. Era esta a intenção daquelas pessoas naquele tempo. E também nós hoje, às vezes, temos esta tentação de pensar que Jesus é uma posse, uma propriedade nossa e que Ele não pode estar presente na vida de outras pessoas. Outras pessoas não podem experimentá-lo. Mas Jesus não se deixa aprisionar nas paredes de uma igreja, de uma confissão religiosa. Jesus veio para anunciar o reino a todos. Por isso diz o Evangelho: ele, porém, lhes disse: devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Meu irmão e minha irmã, não tenhamos a pretensão de querer reter Jesus somente para nós. Ele veio para todos. Esta é a sua missão. Ele é o enviado do Pai Eterno para anunciar o seu reino
a todas as pessoas. Nós o experimentamos, mas também queremos e desejamos que tantas outras pessoas experimentem o amor, a ternura do Pai reveladas em Jesus Cristo. Ele veio para anunciar a todos e não somente a um grupo de privilegiados. Com o coração agradecido pela mensagem do Evangelho que terminamos de ouvir e refletir, que nos ajuda a compreender a presença de Jesus em nosso meio, que se inclina sobre nós para nos curar de nossas feridas, que impõe as suas mãos e toca cada um de nós para nos libertar de todos os males que muitas vezes nos atingem, nós queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração de gratidão para que sejamos encorajados a, assim como Jesus, testemunhar o reino de Deus onde vivemos. Divino Pai Eterno, te agradecemos por este momento tão especial da escuta da Palavra de Deus. Te pedimos, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que, fortalecidos por Ele, possamos dar testemunho da presença de Jesus em nosso meio, que nos cura, nos liberta, nos encoraja a dar testemunho do Teu reino de amor. Obrigado, Pai Eterno, pela oportunidade de renovar a nossa fé pela escuta da Palavra de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.